Boa noite, queridos irmãos. Estamos dando início à nossa palestra da noite de sábado e nós já discutimos aqui sempre a centelha divina, que nós somos energia integrada ao universo. Jesus mesmo foi quem disse isso para nós, nos ensinou. E nesse momento eu gostaria de fazer uma prece especial. E essa prece especial, ela vai ser assim, vinda por inspiração. A presença de meus irmãos aqui presentes, principalmente meus mentores espirituais. Senhor, escuta agora o que eu afirmo. Derrama as bênçãos que eu invoco a Ti sobre o Santo Cristo de cada um dos ouvintes e presentes a essa reunião. Que a Tua energia, a Tua força, ressoe pelo mundo, cure a todos, sature a terra e os povos também, com esplendor crístico cada vez maior, em nome de Jesus. Mantém as tuas mãos sobre os povos que estão em guerra, sobre os doentes, curando as pessoas que estão com problemas. Eu gostaria de ser a ação de Deus agora, do alto, mantida pelo amor dos céus, mas transmutando as discórdias aqui e ali, extraindo o núcleo, derrotando o medo que cada um de nós tem. Eu desejo a cada um de vocês o amor da liberdade, o amor de Deus, e que ela se erga sobre a terra inteira, que seja radiante, que seja bela, que seja a luz de Deus, como Deus disse. Que nesse instante e para sempre dê ao mundo, ao meu ser e a toda a vida e a cada um de nós presentes aqui a liberdade eterna na perfeição do Mestre Jesus. E nesse momento eu começo então a falar sobre o que nós já discutimos antes, algumas coisas, e vamos encerrar a parte do prólogo de Lucas. Nós nascemos todos simples e ignorantes, mas buscamos eternamente a felicidade fora, num paraíso externo que não existe, um paraíso exterior a nós. Mas, ao contrário, o reino de Deus é a evolução nossa, que devemos chegar pela força natural do nosso próprio progresso interno. E quando para lá nós formos espontaneamente, iremos obrigados pela dor ou pelo sofrimento, se não quisermos ir, que nos impele sempre para a frente, sempre para o alto. No entanto, a dor não é indispensável. Dentro de cada ser está o impulso para a evolução, dada por aquela centelha divina que eu falei, que é o eu profundo, o eu interior, o eu maior de cada um de nós, o eu crístico. Nós vamos tentar progredir ou procurar fora de nós mesmos, partindo do ponto que a centelha divina, o eu profundo de cada um de nós está no seio de Deus, apenas iniciado por um breve afastamento vibratório do fogo incriado, do fogo incriado, com a matéria potencialmente contida dentro de cada um de nós. Vamos deixar de procurar riquezas, prazeres, poder, gozos, aonde nós não. Isso não vai. A não ser que a dor corrija o espírito até que ele, amadurecido e experiente, aprenda por si quão falsas são essas estradas largas que levam ao desgosto, ao tédio,
ao ardor. Quantas pessoas dizem que estão tristes, depressivas, que não sabem por quê? Volta-se, de modo geral, em busca ansiosa de outros progressos, voltam-se para as nobrezas, posição, cultura, intelectualismo, religião, até descobrir que não é nenhum desses caminhos externos, por mais nobre e elevado que seja, que está o reino de Deus. Este só pode ser encontrado, como disse Jesus, dentro de si mesmo. Foi traduzido por essa expressão por Lucas. Partindo desse ponto da centelha divina que nós falamos, eu digo que o estudo da quarta-feira, da mediunidade, em que nós falamos exatamente cada um desses pontos, é fundamental para o entendimento do sábado. Do entendimento do eu profundo que está no seio de Deus, apenas iniciado, apenas temporariamente por esse foco incriado que nós nos separamos, nos condensamos em foco de luz e força da inércia, da energia, e nos condensamos como seres humanos. A centelha, ou o eu profundo, faz que a matéria vá desenvolvendo através de milênios. O nosso duplo etérico, o nosso corpo astral, o nosso intelecto vai constituir a personalidade completa e desenvolvida que nós estamos formando hoje. A mente divina do eu profundo, que está em cada um de nós, por meio da intuição, age no nosso intelecto, até que predomine a mente divina, a individualidade. Continua então a caminhada, a individualidade a observar a personalidade, em si o espírito voltará a seu estado primitivo, mas já com experiência e sabedoria, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Eis a razão de toda nossa evolução. Saímos das trevas ou da ignorância, como nós dissemos, para o branco ou para a luz da sabedoria. Essa que é a essência e a dificuldade que cada um de nós tem dia após dia. Mas é a razão de nossa evolução. É o porquê de nossa existência, a nossa evolução. Mas vamos resumir dizendo que, partindo dessa centelha divina, desse foco de luz maior, por necessidade intrínseca, a nossa existência, a nossa essência real, o nosso eu real, a nossa causa individualidade é de um espírito que habita em nós, de um ser com existência também real, objetivo e participando da essência divina. Numa simplificação, eu diria que nós nos afastamos do foco de luz por necessidade. A centelha divina precisa, o nosso eu profundo, da individualidade do espírito para que, através dessa essência divina, nós possamos crescer e desenvolver como copartícipe da mente, para que o eu profundo precise evoluir e se expressar por seu intermédio. Nós começamos a evoluir a partir do átomo, até chegar ao ponto crístico maior. Para isso, Jesus fala e encontramos isso em Efésios 4:13. Mas no Resposta 540 de Kardec, ele diz que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a ser átomo. Desde que nós explicamos cada uma dessas coisas. Nós todos fomos criados simples e ignorantes em espírito, e no estado final seremos perfeitos e sábios. Está na escala espírita da questão 100 de Kardec. A distância, meus amigos, meus irmãos, meus queridos irmãos, é inimaginável. No estágio último, o espírito já conquistou a sabedoria e o amor. Então, a centelha divina, o nosso eu profundo, o nosso eu maior,
já possui um veículo pelo qual pode manifestar-se total e completamente. Chegou o fim de sua evolução, para o qual podemos conceber em nossa pequenez e atraso, embora esse final jamais atinja o fim, porque, por mais que evolua, jamais alcançará o infinito que é a sua meta. Jamais alcançaremos e nos integraremos a Deus e seremos Deus, como Ele é Criador, onipotente, onipresente de todas as coisas. E na palestra anterior eu falei que a ciência, a matemática, que é a ciência exata por excelência, é a pesquisa verdadeira da divindade que está constituída em todas as coisas. E por isso a ciência constitui a verdadeira e única religião para levar a criatura dentro do limite do possível ao conhecimento de Deus. Aí eu falei naquele dia que Paulo, grande apóstolo, ao comentar o versículo 18 do Salmo 68, disse, eu vou repetir agora, subindo às alturas, levou cativo o cativeiro. Resume ele todo o processo. O que significa subiu, senão o que também desceu regiões de vibrações mais baixas aqui na Terra, como cada um de nós. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, muito além de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios 4, dos versículos 9 a 10. O salmista revela-nos que o Espírito, ao subir, leva cativa a matéria, que fora o seu cativeiro durante tantos milênios. Por uma ideia muito pálida, nós apresentamos esses fatos a vocês. E falamos naquela época que nós tínhamos 4 reinos, não 3, como a ciência fala. O reino vegetal, o animal, o hominal e o reino espiritual. Falamos dos intermediários de cada um. E assim, meus irmãos, nós vamos hoje falar de Lucas, versículos 5 e 7. O que diz Lucas? Nos dias de Herodes, houve um sacerdote chamado Zacarias, que nós estamos partindo do início, desde João Batista até a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre João Batista. Como é que começou? Os dias de Herodes, rei da Judéia, chamava-se rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão. Olha, nós estamos lá no início, e chamava-se Isabel. Depois nós vamos contar os encontros de Isabel com Maria, a mãe de Jesus. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos. Nós vamos falar sobre isso, porque Isabel era estéril, isso é uma forma de expressão. E ambos estavam em idade avançada, que até hoje a ciência diz que depois de uma certa idade as mulheres não podem mais ter filhos, não deveria, mas tem gente aí com 60 anos ainda tendo filhos. Muito bem. Temos um fato real nisso tudo, que passou logo após a chegada de Jesus a esse planeta, o nascimento do seu precursor, o João Batista, denominado o Batista, cuja ocorrência havia sido predita por vários médios profetas antigamente. Lucas, que nós estamos estudando, situa o fato apenas historicamente, apresentando a cada um de nós a época do acontecimento. O pai de João, seu nome, idade, profissão e mãe, dando-lhe inclusive a filiação. Temos, pois, que Herodes era o rei da Judéia, nomeado pelo Senado no ano 40 a.C. Tomou Jerusalém, 37 anos antes de Cristo, e morreu no ano 4 antes da era cristã,
quando o sacerdote Zacarias teve a revelação do nascimento de um filho, embora já fora das possibilidades humanas. Vale a pena discutir isso e ver e interpretar essas frases de Lucas. Herodes, o Grande, como era chamado, por causa da sua linhagem, não era israelita, como muita gente pode pensar. Ele era idomeu, convertido à religião judaica. Não fazia parte pelo sangue do povo hebreu. Herodes representa um homem ainda animalizado, pela expressão da forma, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe o espírito e o que está por trás daquilo que está sendo dito. Ora, Herodes era um homem ainda animalizado. Representava a força material, despótica, que apenas busca conforto no reino mineral, no reino animal, as sensações físicas do reino vegetal, as emoções do reino animal, preocupando-se apenas com a matéria terrena, transitória, para ele a única realidade. E para muitos de nós a única realidade é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, que é palpável ao nosso sentido físico. Mas o que diz o evangelista? O que diz o evangelista Lucas, que é um dos mais brilhantes evangélicos, que pouca gente lê, só lê mais Mateus e tal, João pouco lido. Mas o que diz Lucas, que escreveu em grego? Que o Herodes era o rei da Judéia. Judéia, olha lá, eu vou dar uma explicação que vocês vão ficar bem impressionados. Significa louvor a Yahvé. Judéia significa louvor a Yahvé. É uma fase típica da personalidade, ainda sujeita a ritos e liturgias exteriores da religião, que é o que nós não fazemos, nós espíritas, que adotamos a ciência espírita como nosso norte, como a nossa bússola. Notemos que no Novo Testamento aparece com frequência a oposição entre duas localidades. Se vocês observam, sempre se fala Judéia e Galileia. O que significa Galileia? Alguém sabe? Galileia significa região cercada. Exprime um ambiente de individualidade, um horto florido, ou seja, uma região inacessível às pessoas vulgares, ao vulgo, cercada para que os profanos nela não pudessem penetrar. Herodes só podia ser rei dominador, como ele era, déspota, da Judéia, não da Galileia. Entenderam agora o sentido? Isso é, da personalidade inferior, já que as coisas terrenas, materiais, constituíam seu domínio absoluto. Herodes só podia ser rei, dominador, da Judéia. A expressão nos dias de Herodes, olha o que significa o que Lucas falou nos dias de Herodes. Demonstra-nos que o simbolismo que nos vai ser apresentado sob a capa dos fatos que se realizaram deve ser procurado na época em que a humanidade era preponderantemente materialista, cogitando tão só dos interesses do corpo físico, sensitivo, emocional. Nessa época e nesse ambiente que Lucas relata, viveu na terra um sacerdote. Por mais baixas que tenham sido as condições ambientais, ele pôde elevar-se em espírito, tal como o lírio que pode florescer num pântano, gente. A palavra sacerdote, traduzida do latim é uma tradução latina do grego e exprime o homem que se dedica. Se dedica vem de dote, de dotação às coisas sagradas. Sacra, sacrum, em latim. Sacerdote é, portanto, uma criatura dedicada e devotada a Deus. A ele se consagra. Zacarias, sabe o que significa o nome de Zacarias? Interessante, que a gente precisa esclarecer.
significa lembrança ou recordação de Yahvé. É o protótipo do intelecto, que neste caso que o Lucas relata, já está voltando para as coisas espirituais e divinas, pois se lembra de Deus, tanto que se dedicou às coisas sagradas. E é assim que todos os sacerdotes deveriam ser, e de qualquer que seja a religião. E é uma das provas de que tinha Deus perto dele, diante dele, com ele, como temos hoje, que conscientemente, como pai, a notícia dele nos chegou segundo Lucas. Ele era filho de Abias. Em Crônicas 2, 24, 10, significa o quê? Deus é meu pai. Olha como é difícil interpretar a Bíblia. As pessoas leem por lei e não sabem analisar as coisas dessa forma. Com essas características, tinha forçosamente que procurar ouvir a intuição representada pela sua companheira, pela sua mulher Isabel, representava a intuição. E a mulher sempre representa a intuição, que tem bastante. Em hebraico, o nome Eliseba, ou Isabel, significa adoradora de Deus, ou obra de Yahvé. Com efeito, a intuição está ligada ao eu superior que cada um de nós divinamente temos. Escreveu o Lucas que Isabel era descendente de Arão. Ora, mesmo em nossos dias, com registro de nascimentos, raramente conhecemos nossos ascendentes, até a terceira geração. Pais, avós, bisavós. Só excepcionalmente chegamos à sexta, sétima geração, ou seja, 200, 300 anos atrás. Como é que ele, no tempo transcorrido de Arão e Isabel, era de 1.500 anos? Ele foi inspirado para dizer isso, ou foi orientado, alguém o disse. Que diríamos atualmente de um homem moderno que afirmasse ser descendente de um personagem de o ano 500 depois de Cristo? Se isso hoje é impossível na prática, não seria dada às proporções naquela época recuada? Como poderia ser feito o controle disso? Onde concluímos que no caso que nós estamos discutindo, existe em tudo isso uma alegoria. Um símbolo, o Arão, significa o quê? O iluminado. Quer dizer que Isabel, que para nós é a intuição, já se encontrava iluminada pela luz do eu supremo, da centelha divina, mas não se havia ainda unido a ela. A tentativa, entretanto, estava sendo feita há muitos e muitos anos. Zacarias, que para nós representa o intelecto, já se unira em matrimônio a Isabel, que é a intuição. Então, o intelecto se unido à intuição na busca intensa dessa união para o eu superior. E prossegue o evangelista. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, excluindo por omissão os preceitos dos homens, exprimindo assim que havia mais na individualidade do que na personalidade. E a justiça neles exaltada é aquela que vem de Deus, não perante os homens. Vem a seguir o versículo interessante. Olha que versículo interessante. E não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel, olha que coisa interessante, e não tinham filhos. Porque Isabel era estéril. Eu vou ser sincero com vocês, eu fico impressionado com isso. E ambos estavam em estado avançado. Humanamente, um fato natural, embora tivesse que ser dividido em duas partes. A esterilidade feminina, por que dela e não dele? Alguém já perguntou isso? Por que
Era Isabel estéril e não Zacarias. E o fato da idade avançada. A primeira chegamos a compreender. Justifica a falta de filhos nas idades juvenis e na madureza. A segunda apenas comprova que na idade avançada nada mais se podia esperar. Como hoje, muita gente pensa. Daí ser imprescindível para que o fato material, algo que fugisse ao normal, para a personalidade aparecer por uma intervenção divina. E, portanto, um milagre. E tudo vai por aí. Na interpretação mais profunda aparecem razões mais claras. Apesar de estar iluminada a intuição Isabel, descendente de Arão, e apesar de voltado para Deus o intelecto, que é Zacarias sacerdote, e apesar de os dois se haverem unidos para o encontro supremo, os dois intelecto com o eu profundo, não tinham conseguido filhos. Ou seja, não haviam chegado a um resultado. A razão se procede. A intuição era estéril. A intuição era estéril, porque ao intelecto faltava o elemento fecundador. E isso não obstante estarem buscando há muito tempo. Ambos estavam em idade avançada. Nesse momento entra em campo novo elemento de ação, ou seja, parece um guru, um mestre, porque o discípulo estava preparado e dá-se o acontecimento tão desejado. Nasce um filho, chega-se à união total. E aí vem o seguinte trecho de Lucas. Vamos só comentar o 8 e o 9 por enquanto. Estando Zacarias a exercer diante de Deus as funções sacerdotais na ordem de sua turma, coube-lhe, por sorte, segundo o costume, entrar no santuário do Senhor e queimar um incenso. Está dizendo que coube a Zacarias, por sorte, fala-lhe isso. As turmas sacerdotais de serviço da semana, em número sempre de 24, eram sorteados, segundo a lei mosaica, para adentrar e acender o incenso ao Senhor. A de Zacarias era a oitava. A cerimônia realizava-se pela manhã, antes do sacrifício do santuário, ou seja, do santo, sala que antecedia o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote penetrava uma vez por ano. Consistia em renovar o braseiro, deitando seguido incenso e óleos perfumados. Daí hoje a gente vê nas igrejas católicas o pessoal com aquele incenso. Isso remonta desde aquela época em que havia essa liturgia judaica do tabernáculo com censo, e uma vez por ano eles faziam isso. E coube por sorteio Zacarias nessa época. Observamos que Zacarias, que é o intelecto para nós, ainda se encontrava agindo na personalidade, a praticar ritos externos, queimar incenso, proferir orações verbais, observar liturgias, etc. Jesus, você veja que Jesus diz: com orados, orados em silêncio, com seu coração, essas liturgias já não. Jesus não pregou nenhuma liturgia. Não tem ninguém que tenha me dito, ou eu tenha visto nesses últimos anos, e muitos anos, se Jesus criou alguma liturgia. E isso no recinto anterior ao Santo dos Santos, como ele chamava o local onde ficava o tabernáculo, que é o santuário mais íntimo, o coração. Olha como nós estamos interpretando. O Santo do Santo, o recinto interior, o coração, onde só os sumos sacerdotes, serem realizados, podiam penetrar. E toda a multidão estava orando na parte de fora, na hora do incenso. Quando o sacerdote começava o rito, tocavam as trombetas do templo e o povo que se achava espalhado pelo ádrio dos homens e das mulheres se recolhia em prece,
Como hoje tem algumas das religiões aí, a muçulmana diz isso. O evangelista alerta-nos para o fato de que a massa popular, a multidão do povo, ainda não atingiu nem sequer esse primeiro santuário. Está do lado de fora no momento da prece. É o que geralmente se denomina reza, derivado de recitar. Ou seja, a prece recitada com os lábios, repetidos 50 ou mais vezes, a mesma forma decorada. São os profanos que fazem isso. Os sacerdotes não fazem assim. Não ficam repetindo o tempo todo rezas e mais rezas, essa coisa não. Que diz o versículo 11? E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Olha a materialização. Apareceu um anjo do Senhor em pé à direita ao altar do incenso. Apareceu. Só podia aparecer se fosse materialização, como nós estamos estudando na parte de mediunidade. Zacarias, vendo-o, tinha mediunidade de evidência, ficou perturbado e o temor o assaltou. Mas o anjo, olha lá como são as coisas, materializado, disse: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. A Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem chamarás de João. Está no versículo 13 de Lucas. E terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão por causa do seu nascimento. Isso o anjo, materializado naturalmente, um espírito de luz, falando para aquele sacerdote Zacarias, que era temente a Deus. 15, versículo. Porque ele será diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, já desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam dizendo que João Batista era um espírito que reencarnaria em Isabel. Não importa a idade dela. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. Que eles tinham Deus como Deus dele, mas ter Deus e não ser convertido, não vivenciar, não quer dizer absolutamente nada. E diz mais, ele irá diante do Senhor com o Espírito e o poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Está no versículo 17 de Lucas, no capítulo 1. Vamos fazer uma interpretação disso? Na interpretação literal, temos que chamar a atenção para diversos fatos. Zacarias aparece um anjo. O que é um anjo? A palavra grega significa simplesmente noticiador. Arauto, um mensageiro, um anunciador. Na terminologia grega, no sentido grego. O termo era empregado para designar qualquer mensageiro encarnado ou desencarnado que transmitia um recado. Na Bíblia, a palavra refere-se quase sempre a um espírito desencarnado que traz algumas mensagens. Isso nós já estudamos em nossas mediunidades na quarta-feira. Esse espírito é um ser humano, pois é sempre descrito como um homem sentado, de pé, vestido de branco, e que também ocorre neste caso. Não era um ser etéreo, mas tinha forma e volume, igual a um homem, e falava. Era um espírito materializado completamente. Daí, quando nós estudamos materialização, nós vamos entender esse fato. Para que o espírito desencarnado se torne visível, uma das duas condições são indispensáveis. Primeira, depende da criatura encarnada. Precisa ela ser médium, vidente ou audiente, e inclusive pela tradução grega, hebraica, que tem o poder de interpretar, ou seja, nabi. Que significa profeta ou médium? Com efeito,
Profeta vem do grego, falar por meio de. E médium, palavra latina que significa intermediário. Era um desencarnado ou encarnado. Zacarias era um médium, um profeta. A segunda condição depende exclusivamente do desencarnado. Quando a criatura encarnada não é médium, precisa o espírito materializar-se. Preste atenção. Nunca esqueça, eu vou repetir de novo. Quando a pessoa não é médium, o espírito precisa materializar-se, tomando forma fluídica, para aparecer ao não vidente. Então, Zacarias não tinha evidência, porque o espírito precisou se materializar. Uma das provas de que o anjo que apareceu a Zacarias era um espírito desencarnado de homem é o nome que ele tem. Vocês nem imaginam? Gabriel era um arcanjo, que significa homem de Deus. A palavra Gabriel significa homem de Deus. Apareceu do lado mais nobre do altar, o lado direito, que ficava na direção sul, onde estava o candelabro de 7 velas, que vocês já ouviram falar, que é o símbolo místico da luz. Vamos deixar os dogmas de lado, vamos abrir nossa mente, vamos ouvir. Zacarias assusta-se ao vê-lo e depois permanece temeroso diante do acontecimento. Mas o mensageiro o tranquiliza, dando o recado que ele foi incumbido de dar. Tua prece foi ouvida, Zacarias. E Zacarias verá o nascimento de um filho, ao qual imporá o nome de João. João em hebraico significa Iahô foi favorável. A forma Iahô, abreviatura de Yahvé, é a mesma que deu origem ao vocábulo Júpiter, Yahô Pater, e que entra na formação da palavra Deus, com sentido de luz, cujo feminino formou a palavra dia. O nascimento de João, preste bem atenção, o nascimento de João trará alegria ao casal. Pelo término da esterilidade, primeiro, que era considerada naquela época como castigo entre os judeus, mas essa felicidade se estenderá a muito mais gente, porque João será grande aos olhos de Deus. Foi isso que Gabriel veio falar com Zacarias. Se materializou para isso. Não beberá jamais vinho, nem bebidas fortes, o que revela que João será nazireu ou nazareno, que não bebiam. E embora nada se diga no Evangelho, também não poderá cortar cabelo. Nunca se diga isso, mas você veja por que o pessoal tinha cabelo grande. Eram essas as condições de ser um nazareno. Está no capítulo 6 do livro Número. O nazireu era um homem que fazia um voto especial, consagrando-se a Deus. E esse voto foi criado por Yahvé, por intermédio de Moisés, lá na sarça, e em outras ocasiões em que Jeová se materializou como luz diante de Moisés e falou com ele. Firmemos mais uma vez o princípio de que Yahvé era o mesmo Espírito que encarnou com o nome de Jesus. Isso é uma tese de alguns teólogos, mas nós cientistas que trabalhamos com a ciência espírita já confirmamos isso e eu já falei sobre isso antes. E mais uma prova pode ser dada aqui. Quando se trata de Deus, o absoluto, sem forma, jamais criatura alguma poderá vê-lo, como está escrito em Êxodo 33, versículo 20. Não poderás ver minha face, porque o homem não poderá ver minha face e viver. O que significa isso? Mas com Yahvé é diferente. Falando com Moisés, Arão, falando com Miriam,
Yahvé diz: se entre vós houver profeta, médium, eu, Yahvé, a ele me faço conhecer em visão, falo com ele em sonhos. Não é assim que o meu servo Moisés? Não foi assim com ele? Ele é fiel em toda a minha casa, diz Yahvé. Boca a boca falo com ele, claramente, não em imagem, e ele contempla a forma de Yahvé. Está em número 12, 6, 8. Como uma espécie de retribuição, quando Yahvé estava encarnado, Moisés também chega ao encontro de seu mestre e senhor e de seu Deus e lhe aparece na transfiguração do Tabor. Lembram-se disso? Está em Mateus 17:3, ao lado de seu precursor, João Batista, que era Elias. Este é o Elias que há de vir. O João. Prosseguindo ainda, por isso, vejam a importância do estudo da quarta-feira, da mediunidade. Prosseguindo em nosso trecho, só para esclarecimento, verificamos que um anjo, ou espírito de Gabriel, afirma a Zacarias que João é um espírito já santificado. João Batista já era santificado, muito embora tenha cortado a cabeça dele depois. Depois eu explico esse detalhe. Mesmo antes de nascer, após dar-se a concepção, ainda no ventre materno, ele, o homem, estará cheio, vivificado, por um espírito que é santo, pelo Espírito Santo. Note-se que no original grego não há o artigo, o que demonstra a indeterminação. Um Espírito Santo e não o Espírito Santo. Daí a dificuldade de entendimento da Bíblia. Do artigo indefinido, para os indefinidos, etc. Então, esse Espírito Santo que se encarnará em Isabel terá a gloriosa missão. Qual é? Preparar as criaturas para a conversão. As palavras usadas no Evangelho de Lucas repetem as do profeta Malaquias. Olha onde eu vou. As palavras usadas no Evangelho de Lucas repetem as do profeta Malaquias. Agora eu vou fazer uma pequena observação. Malaquias, em hebraico, significa exatamente mensageiro ou anjo. Pouca gente sabe disso. Malaquias escreveu, está no capítulo 3, versículo 23 dele. Eis que vou enviar Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, Jesus. Grande e terrível é ele, Elias. Converterá o coração dos pais e aos filhos. A expressão de Gabriel constitui uma citação evidente do antigo profeta israelita. Olha que coisa interessante. Precisamos estudar mediunidade, gente. A frase seguinte é dita com nota. Converterá muitos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. Isso é, ao Deus particular do povo israelita, que é de Yahvé. O mesmo Espírito de Jesus. E Yahvé se definia, de fato, como o Deus particular dos hebreus. Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não um Deus particular? Não se refere ao evangelista, portanto, ao Deus absoluto, mas ao Deus deles, a Jesus. Está na Bíblia, está escrito. No sentido literal, não há sofisma que permita escapar, à conclusão que João era a reencarnação de Elias. Leiam-se os trechos nacionais. Veja bem, tem algumas obras, como Le Petit Prophète, de Van Huneker, que diz na página 41 o seguinte: pela grandeza de sua missão, deveria tratar-se de qualquer maneira de uma nova encarnação do espírito e do poder de Elias. Tanto que na transfiguração do Tabor, Jesus se encontrou com quem? Com Moisés e com Elias. E todo mundo viu a materialização dos dois de Jesus em corpo espiritual ali, na transfiguração do Tabor, conversando com os dois. Mas ainda, a expressão grega revela isso.
quando a gente estuda, lê em grego. Porque não existe, como eu disse a vocês antes, muitas interpretações de latim não existem em hebraico, não consegue se entender em grego, porque cada língua tem sua particularidade, aramaico, tal, etc. O emprego da preposição em, com o sentido da preposição hebraica é be, se encontra, por exemplo, em Marcos 5:2. Agora eu já estou falando em Marcos. Que dizia, um homem no espírito imundo, significando o reverso. Um espírito imundo. Olha como traduziram. Um homem no espírito imundo. O significado grego é um espírito imundo no homem. Como aqueles que Jesus expulsou e saiu na manada de porco descendo ladeira abaixo. Era uma legião. De quê? De espíritos imundos. Ou seja, ignorantes, maldosos. Porque o homem, quando ele sai daqui, ele não deixa de ser o que ele é, não. Se ele era ruim aqui, ele continua ruim lá, até que ele seja aprimorado e preparado para isso. O jesuíta Zervik, ele diz na sua obra Grecitas Bíblica, o Grecitas Bíblica, quarta edição, em Roma, inclusive no ano de 1960, inclusive nas páginas 116 a 118, ele fala o seguinte, que a questão em grego, com sentido associativo ou de companhia, que será sempre melhor traduzida como com, ao invés de em. Assim, segundo o estudioso jesuíta, é melhor dizer, ele, João, iria diante do Senhor com o espírito e poder de Elias. Agora todo mundo entendeu. Por isso que João foi o que foi, João Batista. Tanto que quando Jesus foi se batizar, o que foi que ele disse? Quem sou eu, Senhor? Eu não tenho capacidade de batizar o Senhor. Eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Você se lembra dessa passagem? Porque ele era Elias encarnado em João Batista. E isso confirma a tese da reencarnação de Elias na personalidade de João Batista, coisa que Jesus afirmara categoricamente, e a estudaremos a seu tempo. Eu vou estudar sobre isso e vou provar para vocês que, como eu descaracterizei que a Bíblia proibia o espiritismo, e mostrei até um vídeo do Fantástico dizendo isso, a própria igreja admitindo, eu vou provar aqui, com versículos ditos por todos eles, que João Batista era a reencarnação de Elias. Muito bem. O que nós podemos aprender dessas lições? Ainda temos alguns minutos pela minha contagem de tempo, para não cansá-los. Porque eu estou dando informações cruciais e fundamentais. E dizendo que se não estudar a mediunidade na quarta-feira, fica difícil a gente entender aqui. Quando o intelecto está preparado e unido à intuição, Zacarias e Isabel casados, aparece o mestre para revelar-lhe o segredo da obtenção dos frutos do nascimento do filho. Esse mestre pode ser o aspecto de um espírito desencarnado, um guia, mentor, ou um ser encarnado. Não importa. Sua tarefa, porém, é apenas revelar o caminho e jamais de provocar milagres ou de evoluir em lugar do homem. Trata-se rigorosamente de um anjo, de um mensageiro, que anuncia alguma coisa, que abre a porta, que mostra os passos que se tem que dar para obter o fruto ambicionado, o filho. Esse filho que nascerá há de chegar ao intelecto por intermédio da intuição. Ao intelecto, Isabel se lhe dará à luz o filho. O fruto da união com Deus, o filho, em sentido alegórico, será chamado João. Isto é, o Iahô foi favorável. Sabemos todos que a criatura tem que iniciar e persistir na busca do Eu Supremo. Mas, por isso que Jesus disse, vós sois Deus e brilha a vossa luz. Mas o encontro só se dará quando vier Ele próprio,
o eu supremo, o Cristo interno, a resposta para cada uma das nossas descidas, nossas quedas e nossa evolução. Ou seja, quando Deus for favorável. Assim nascerá o fruto, o filho, no encontro da criatura com o Criador que vive dentro dela. O encontro do Criador com a criatura. Por isso que dizemos nós, o meu Cristo, nós temos um Cristo dentro de cada um de nós. A alegria e a felicidade são totais. Não só para o próprio, mas para todas as criaturas, mormente aquelas que, embora ainda em estado celular, constituem nosso veículo denso. Depois de nascido, o filho, depois de realizada a criatura, depois de terminado o segundo nascimento e surgido um homem novo, que cada um de nós tem que ter um homem novo, surge um homem novo, que substitui o homem velho, como naquelas passagens do odre, não se coloca vinho em odre velho, tal, etc. O ser não buscará mais coisas terrenas, físicas, nem as do mundo astral, vinho, bebidas fortes, emoções, sensações. O homem chegará a um ponto que, na escala de Kardec, 100, começa dos espíritos inferiores até a angelitude, mas isso leva milênios e milênios e milênios. No entanto, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com o nosso Cristo interno, a criatura fica na plenitude da graça, graças a Deus. Cheio de um espírito santificado. Que cada um de nós tenha um espírito santificado. E bastará sua presença para atuar sobre as outras criaturas, promovendo a paz, a harmonia em todos. A mim me cabe dizer que esse é o meu objetivo. Não que eu me seja, ou que eu me transforme num homem santificado. Eu quero só isso, olha, a paz, a harmonia em todos. Então, mesmo aqueles que não puderem alcançar a altitude deste encontro, mesmo eles se converterão aos seus deuses particulares, Yahvés e tal, nos diversos ramos religiosos, humanos, com seus pequenos deuses antropomórficos, que se combatem uns aos outros, apelidando-se mutuamente de diabos, mas esse é exatamente o início da caminhada para empreender que existe um caminho espiritual, por mais primitivo que seja, e que assim o povo possa estar de fora, se tornará aos poucos dedicado ao Senhor. Só chama o diabo. Quando você chama muito o diabo aparece para você. Se você chama o tempo todo, que tudo é coisa do demo, o demo está ali. Vamos esquecer o demo, gente. Vamos pensar no nosso eu maior, no eu superior, vamos pensar em Deus, em Jesus. Vamos abraçar-nos fraternalmente, vamos praticar a caridade. Aí perguntou Zacarias ao anjo, como terei certeza disso? Porque eu sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Versículo 18. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e trazer-te estas boas notícias. No 20 de Lucas diz, do primeiro capítulo, tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas acontecerem, porque não deste crédito às minhas palavras, que o seu tempo se cumprirão. Ou seja, como o Zacarias duvidou do que o anjo Gabriel falou para ele, materializado, ele disse, como teu castigo, tu vai ficar mudo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente duvida. O povo estava esperando Zacarias e maravilha-se enquanto ele demora no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar nada. E perceberam que tiveram uma visão no santuário e ele lhes fazia acenos e continuava mudo. Ele tentava falar, não conseguia dizer nada. Cumpridos os dias do seu ministério, retirou-se para a sua casa, mudo.
Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Ela ficou escondida, diz o versículo 24, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que pôs os olhos sobre mim para acabar com o meu opróbrio entre os homens. Porque naquela época a mulher estéril, como eles diziam, ela era recusada, ela era colocada como uma pessoa de segunda responsabilidade. Ela era desprezada. Era tão grande as promessas feitas a Zacarias que ele pede ao anjo um sinal, uma prova de sua veracidade. Já outros profetas anteriormente tinham agido assim. Abraão, em Gênesis 15, agiu assim, versículo 8. Gedeão, em Juízes 6, 36, 37. Moisés, em Êxodo 3, 12. Ezequias, no segundo Reis 28, e tal como ocorreu com a cavalaria, foram todos atendidos. Eles queriam prova. Em resposta, o anjo apresenta suas credenciais, dando o nome de Gabriel, o homem de Deus, e dizendo que faz parte dos 7 que assistem diante do trono de Deus, que são 7 arcanjos, né? A Bíblia cita 3, mas eu cito 7. E mais tarde nós vamos dizer o nome de cada um deles. E os membros da Fraternidade Branca conhecem os 7 e trabalham os 7. Que são os 7 anjos que estão ao lado de arcanjos que estão ao lado de Deus. Os arcanjos são os comandantes da legião de anjos, e ainda existem os serafins, nós vamos tratar dos serafins, e não desacreditem essas coisas, estão aí para nós vermos, todos os dias. Depois de apresentar suas credenciais, conforme Tobias 12, 15 e Daniel 9, 21, que eu estou indo lá atrás, seja no trono de Yahvé. Depois, com a segunda prova, falo emudecer. Deixa ele mudo, embora temporariamente. E essa mudez não foi como a de Daniel, não. 10, 15. Que emudeceu pelo susto produzido pela aparição. Daniel ficou mudo porque apareceu o anjo materializado na frente dele. Veja a diferença. Não vamos confundir as coisas. Mas sim pela resposta à prova pedida. Não se deve duvidar da espiritualidade, dos anjos e arcanjos, ou do espírito que se materializa na tua frente. Pelo amor de Deus, tenham paciência com isso. Cuidado, médios, nas reuniões espíritas de vocês, hein? Além de perder a fala, perdeu o sentido da audição. Pois é, por sinais. Lucas 1,62, que lhe perguntarão mais tarde qual o nome que porão no menino que nasceu. O povo admira-se da demora exagerada de Zacarias no santuário, que ao sair começou a falar por gestos, etc. Agora, nós temos um historiador que eu gosto muito de ler, de estudar, chama-se Orígenes. Era o historiador daquela época. Ele escreveu a Patrologia Greca, no volume 13, na coluna 1812, e Ambrósio, na Patrologia Latina, que era um historiador. Também, no volume 15, na coluna 1550, comentam que o mutismo de Zacarias era o símbolo do mutismo em que ficaria a religião mosaica ao ser promulgado o Evangelho. Ao terminar suas funções sacerdotais, Zacarias se recolhe à sua residência na localidade de Aincari. Depois disso, dá-se a concepção de Isabel, que permanece oculta ao público por 5 meses, como eu já falei, e louvando a Deus por haver-lhe concedido a bênção de um filho. E eu encerraria dizendo o seguinte: preste atenção. Esse encerramento é fundamental para a gente entender o que foi discutido até hoje sobre Zacarias e Isabel, sobre a materialização de Gabriel, sobre a mediunidade
e sobre os fatos e efeitos mediúnicos que existem. Mas há muita coisa. É o maior livro espírita que eu conheço, chama-se A Bíblia Sagrada. O intelecto Zacarias, vamos analisar da seguinte forma, misticamente. O intelecto Zacarias tem como função principal a dúvida, que vem, você veja que Descartes também tinha essas dúvidas. A indagação por experiências. Descartes era assim, ele indagava para descobrir. O objetivo primordial do intelecto é o raciocínio discursivo, plano, que se caminha por meio da dúvida e provas. É assim que se faz ciência, por ter base para suas conclusões. Observação, perguntas, dúvidas, e vamos então trabalhando a ciência. Que, como eu disse, religião e ciência, para mim, ciência é uma religião. Tanto que eu estou trabalhando a ciência espírita. Muito bem. A intuição vê diretamente num átimo e não pergunta razões nem pede provas. Isabel não pediu prova nenhuma. Ela sabe, ela sente, o intelecto indaga. Zacarias procura, pesquisa, pondera, discerne, julga e só depois deduz e conclui. Isso é ciência? Se algum cientista que tiver me ouvindo disser que isso que eu falei aqui agora não é ciência, então eu vou ter que dizer que não sou mais cientista de coisa nenhuma. E olha que eu nasci para exatamente fazer isso que eu estou fazendo agora com vocês. Levei um tempo, hein, para decidir fazer isso. Até me puxaram a orelha para eu começar a fazer. Era, pois, inevitável e justo, segundo sua natureza, de Zacarias, que diante do aparecimento de uma visão espiritual, o intelecto, Zacarias, não se conformasse de imediato e iniciasse o estudo objetivo da questão, pela observação, como eu disse antes, pela indagação, procura, pesquisa, ponderação, discernimento, julgamento e depois para dedução e conclusão, que a ciência espírita faz. Verificado, porém, pelas palavras do mestre que lhe surge à frente em pessoa, com um grande objetivo de sua busca, se aproxima, o intelecto resolve obedecer submisso. Ele não teve alternativa. O anjo diz-lhe, em primeiro lugar, que é de origem divina, que já obteve o contato com Deus interno e que já se tornou, por isso, um homem de Deus. Gabriel, um homem divinizado, o Filho de Deus. Mas acrescenta que, para Zacarias, o intelecto consegui-lo, ele deverá emudecer em meditação, por isso que Zacarias ficou mudo para ficar em meditação, nada ouvindo e nada falando, profundamente recolhido em si mesmo. É o que mais os orientais fazem, meditação, recolhimento interior, surdo e mudo para meditar, para transcender, para atingir o nirvana. Zacarias primeiro termina o seu mandato sacerdotal. Terminou, como homem reto e justo que era, e depois se afasta e não dando mais atenção ao bulício do mundo, ao povo que estava fora. O povo admira-se de sua demora. Ainda hoje, quando qualquer criatura se afasta dentro de si mesmo em oração, mais tempo do que a obrigação de uma vez por semana, o povo se admira e não entende. Quando eu me recolho e fico quieto, silêncio, ou não respondo, ou não estou no Face o tempo todo dando resposta, ou não dou bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo diz, o que está acontecendo com você? Por que você não responde? Por que você não fala? Você esqueceu de mim? Você não gosta mais de mim? Você me abandonou? Eu preciso que você fale comigo, me dê pelo menos bom dia. Não sabem que eu estou, como Zacarias, recolhido. Eu preciso disso também.
Depois, na segunda fase, Zacarias vai para casa. E isso recolhe-se no seu íntimo. Isso quer dizer, vai para a sua casa, isto é, recolhe-se em seu íntimo. Eu, às vezes, vou para a minha casa, me recolho no meu íntimo. E as pessoas não entendem. Pô, não fala comigo, pô, não quer mais conversar. O que é que houve? O que é que houve com você? O que é que houve com você? Que eu estou em casa, eu fui para casa, eu voltei para minha casa, no meu coração. Eu estou aqui com o meu coração. Eu estou com uma série de situações para resolver que só eu, com o meu intelecto, só o meu intelecto, só o meu eu interior, só o meu eu superior vai resolver. Então eu não posso ficar dividindo o meu eu interior enquanto eu não solucionar a minha ligação com a intuição, com o intelecto, com a mente, com o corpo astral, com o corpo mental, com o corpo emocional. Então, quando vocês começarem a entender isso e se respeitarem, vocês passarão a respeitar os outros e as situações que cada um tem. Superada essa fase, o que é que aconteceu com Zacarias? Ele voltou para casa, ou seja, para si mesmo, ele se recolheu no seu íntimo. Lá encontra-se com a intuição, Isabel. Une-se a ela intimamente e ela concebe a ideia que o intelecto lhe transmite e também se oculta, para que possa dar-se o nascimento do filho. Ou seja, o contato com o eu supremo, pelo qual nascerá uma nova criatura, o homem novo. Olha como eu estou, olha as palavras que estão sendo ditas. Não se trata de um filho somente material concebido no útero de uma mulher. Eu estou falando de intelecto, estou falando de intuição, estou falando de um recolhimento interior para o eu interior de cada um de nós. Intelecto e intuição, Zacarias, simbolizados por Zacarias e Isabel, recolhidos durante 5 meses em louvor a Deus, no que se refere à Judéia, não à Galiléia, hein? Já expliquei a diferença. Ocultos a todas as vozes e chamamentos do mundo, mudos e surdos a tudo que é da terra e prepara-se para o grande evento. Não há outro caminho que conduza ao Cristo interno. Nós o veremos em outros passos mais à frente, senão o da meditação solitária que poderá, quando muito, receber a visita do mestre, de um anjo, a visita de um ser de luz materializado. Se você não for médio, não precisa se materializar se você for um médio, porque você vê, conversa, fala, ouve e você entende. Porque é tudo telepático. É energia pura, vibração, onda, energia pura. Então, meus irmãos, com isso nós terminamos a parte dessa primeira fase e vamos para o anúncio de Lucas, ainda em Lucas 26 e diante, trabalhar muito sobre o anúncio a Maria, que foi dado no 6º mês, mas eu vou deixar isso para o próximo sábado. Eu vou falar sobre a anunciação a Maria e mais alguns textos básicos. E, nesse momento, eu peço a vocês, eu excedi um pouco mais de minutos do meu tempo, eu gostaria que nós baixássemos a nossa fronte a Deus e erguêssemos o nosso pensamento ao mais alto e pedíssemos as suas bênçãos e que Ele nos dê calma, paz, tranquilidade, amor, que o nosso intelecto se una à intuição e que a nossa vida se torne vida melhor, mais ampla, mais tranquila, mais serena. Que essas palavras que eu estou dando fluam por cada um de vocês, transforme cada um de vocês em pessoas melhores. Que eu estou dizendo isso só para encerrar, porque eu preciso aprender. Meus irmãos, Deus os abençoe, mas eu peço essa bênção para mim também. Eu sou o principal aprendiz de tudo isso. Amém. Que Deus os abençoe.